Seja muito bem-vindo, esse é meu coração saudável. Gostaria hoje de conversar com você sobre um assunto que foi dúvida de um seguidor nosso lá no Instagram. Aliás, se você quer bater um papo, o lugar é lá no Instagram, @BrunoColontoni, tá certo? Aqui é muita mensagem, uma discussão mais tumultuada, nem sempre a gente consegue responder tudo, apesar de que as mensagens via de regra são lidas, tá? Mas responder é mais difícil. Agora lá no Instagram é onde veio essa dúvida: quando fazer angiotomografia de coronárias e quando fazer cateterismo cardíaco? Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você tem uma dúvida acerca disso, porque ou o seu médico pediu, ou você leu a respeito, viu alguma coisa acerca de teste ergométrico. E é importante a gente dizer o seguinte: são dois exames que avaliam a anatomia das coronárias. A gente tem exames que avaliam isquemia, que é uma avaliação mais funcional. Então, eu falo de teste ergométrico, cintilografia, tem até o PET, o próprio ecocardiograma com estresse, ele tem uma avaliação funcional, ou seja, o mesmo entupimento ele pode ou não dar isquemia. E a gente tem uma outra forma de avaliar, que é avaliar a anatomia, que é avaliar se tem ou não entupimento. São duas coisas diferentes, a gente pensa de forma diferente, a gente tem vídeo no canal falando sobre isso. Mas a pergunta do seguidor é: quando que a gente pensa em angiotomografia e quando que a gente pensa em cateterismo? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Então pensa só o seguinte: a tomografia ela é um exame não invasivo. Você pega uma veia do braço, né? Uma veiazinha simples, injeta ali como se fosse um soro e faz ali imagens de tomografia de alta resolução em cortes específicos, dentro de uma sequência específica. Tem toda uma metodologia específica para ver as coronárias. Ela reconstrói essas coronárias, né? Reconstrói esses desenhos, e a partir daí a gente tem uma capacidade de avaliar, e ela é muito boa para avaliar qualitativamente, ou seja, se tem ou não tem placa. As tomografias mais modernas, elas têm adquirido cada vez mais precisão para uma capacidade daquilo que a gente chama de quantitativa, ou seja, ver o tamanho da placa. Mas ainda assim, a gente na prática profissional, quando vê placa na angiotomografia e tem dúvida se essa placa é grande, a gente dá um passo a mais e vai para o cateterismo. A gente já vai falar do cateterismo. Porque a angiotomografia ela tem uma tendência, em especial quando tem muito cálcio na placa, de ela errar para mais. Ela erra para mais. E aí, errando para mais, a gente precisa ter uma análise melhor pelo cateterismo. O cálcio ele brilha muito na tomografia. Então, esse brilho do cálcio meio que, entre aspas, estoura a imagem, entendeu? Fica uma imagem boa o suficiente quando tem muito cálcio. Assim também quando tem stent, nem sempre a análise é perfeita. Então, uma pergunta boa que a gente responde é assim: a gente busca avaliar a tomografia, ou a gente pede uma tomografia quando a gente acha, olha que forte isso, hein? Quando a gente acha que o paciente não tem placa. Claro que se a gente percebe que o paciente está muito resistente ao cateterismo, a gente vai sim em direção à angiotomografia para ele ficar mais confiante e entender que tem que fazer mesmo o cateterismo. Mas existe uma coisa que a gente chama de probabilidade pré-teste. Então, pelo perfil do paciente, pelo histórico do paciente, quando altera o teste ergométrico, por exemplo, ou quando a gente, pelo aspecto da queixa do paciente, a gente pode optar a ir direto para o cateterismo, ou a gente pode optar por fazer angiotomografia de coronárias. E a angiotomografia de coronárias ela é muito boa, com mais de 99% de poder de falar que está tudo bem. Ou seja, se ela der normal, a chance de ela estar errada é muito baixa. Agora, quando ela dá alterada, a quantidade, o tamanho da placa fica por conta do cateterismo. A gente não confia tanto assim na angiotomografia a ponto de cravar. Ela cada vez mais, esses equipamentos mais modernos, eles estão acertando, tá? Mas às vezes erra. Então, às vezes você vai com um cateterismo achando que vai virar uma angioplastia e faz e dá tudo bem. Uma placa menor, que é um tratamento clínico, uma reabilitação cardíaca, é o programa multiprofissional, é uma mudança de estilo de vida, mas
existe sim o paciente que faz o cateterismo e com frequência isso bate. O cateterismo, ele é um exame mais invasivo, né? Então você pega uma artéria, uma veia, uma punção com um calibre mais grosso e sobe um catéter até a raiz da aorta e ali você vai entrando nas coronárias e injetando contraste. Então você produz a imagem e filma com raio-x. Você produz a imagem de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí, o que acontece? A gente fala que o cateterismo faz a luminografia do vaso. Então, o cateterismo para a gente ainda é o padrão ouro para avaliar tamanho de entupimento. E também é o caminho cada vez mais usado. Faz 30 anos que a gente faz angioplastia na cardiologia, talvez mais de 30 com certeza, uns 40 anos. Mas nesses 40 anos, 45 anos de angioplastia, cada vez mais a gente prefere angioplastia, porque a angioplastia eles têm melhorado as técnicas, melhorado os equipamentos, melhorado o tipo de stent, as complicações de stent, a gente tem vídeo sobre isso, então vale a pena a gente sempre discutir, a gente chama de heart team, né? O cardiologista, o médico do cateterismo e o cirurgião cardíaco, para decidir qual que é a melhor abordagem para o paciente. No cateterismo, ele vai injetar ali então o contraste e vai ver o entupimento de dentro para fora, e aí ele consegue medir. Então, pessoal, quando que a gente escolhe cateterismo? Primeiro, se a gente está num hospital, a gente prefere cateterismo porque já está internado, eventualmente já faz angioplastia e já resolve a vida do paciente. E a gente prefere angiotomografia quando a gente acha que vai dar normal. E aí, pista, vai para casa, recebe alta, que é a melhor coisa que a gente pode fazer pelo paciente, que dá mais prazer é dar alta. Mas são essas duas escolhas. Queria que você deixasse nos comentários mais dúvidas sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de falar, que a gente tem bastante interação, tem bastante bate-papo. E se é uma dúvidas pessoais acerca de comentar o seu exame ou comentar um caso clínico, tipo uma consulta, não dá para fazer, pessoal, nem aqui nem no Instagram, mas para bater um papo mais bacana, uma coisa mais legal, o Instagram é o lugar, tá? Mas deixa aqui nos comentários se tem mais dúvidas, a gente vai monitorar e quem sabe a gente não faz um vídeo respondendo a dúvida de vocês. Vamos ver aí como que flui as demandas. Bacana, pessoal? Um forte abraço para você.